pergunta para os dois. Durante essa trajetória, vocês mudariam algo? Você mudaria, Mari? Se mudaria. Algumas coisas eu acho que eu mudaria. A gente vai entrar nesse assunto depois, né, sobre a residência. E talvez eu mudaria algumas coisas, algumas escolhas. Tá. E vocês, Vou Isaac? deixar pra gente falar nesse assunto. Ó, já soltou um spoiler. Gosta sim, hein? É mistério. E você, Isaac? Então, nesses 3 anos de curso, a única coisa que eu mudaria era descansar um pouquinho mais, sabe? Dormir um pouquinho mais. É a Thaís que respondeu, ela disse, Isaac, você não dorme. Eu sempre sou ativo, ou quando eu não estou no hospital, estou na faculdade, quando eu estou na faculdade, eu faço iniciação científica na USP por 1 ano, hoje chegou o e-mail da renovação novamente, da FAPESP, então sempre no 100%, sabe? Sempre ligado. Aí às vezes é preciso dar um descanso, acho que eu mudaria, né? Era dar um tempo mais para mim de descanso. Sim. Boa. E a gente fala muito, assim, da falta da família. Lógico que tem aquela rede de apoio à distância, que a gente não tá aqui para questionar a força que eu tenho certeza que a família de vocês dão por fora. Mas qual que é a importância da rede de apoio de amigos aqui na faculdade? Como que foi para você, Isaac? Como que foi para você, Mari, isso? Você começa? Pode ser. Sem dúvida, maravilhoso. Assim, igual eu falo, eu e o Igor, nós fazemos amizade na fila da padaria. Então, foi sempre muito fácil fazer amigos em Bragança, né? E nós tínhamos muitos amigos, então isso dava muito apoio, porque tava todo mundo no mesmo barco, todo mundo tava longe, todo mundo morava sozinho, todo mundo era jovem. E a gente se apoiava muito. E assim, todo mundo tinha as mesmas dificuldades. Então era muito bom e ajudava muito ter os amigos da faculdade por perto. Porque um incentivava o outro, um dava força pro outro. Então, assim, teria sido muito mais difícil sem os amigos, com certeza. Uma rede de apoio faz toda a diferença. Sobre isso de fazer amigo, né, Mari? A gente ia pro barzinho, assim, eu e ela, fim de semana, a hora que via, tava numa mesa de 20 pessoas. E no fim a gente, nossa, fulano é gente boa demais. Demais, nunca tinha visto na vida, primeira vez. Maravilhoso. A Maria Roberta até brinca, às vezes fala assim, onde está? Não, conheci um amigo no congresso. Não, gente boa demais. Como é que não convida pro casamento dela? Meu Deus do céu, a gente não vai poder casar com esse tanto de amigo seu. Mas é mais ou menos isso, assim, né? Tem facilidade, né, Mari? Exato. E você, Isaac? Então, a minha família distante, apesar de estar distante, ela sempre dá um apoio muito grande. Mas aqui, eu também sou muito bom de fazer amizade, sou bem comunicativo. Então, acabo que não me sinto muito só. Porque sempre tem alguém. Tem um pessoal do ProUni que a gente se reúne, não toda semana, né? Como vocês fazem. E eu fui muito privilegiado por amizades que eu construí aqui em Bragança. Existe uma família, a família da Juliana, Juliana, ela tem 2 filhas, né? A Júlia. E eles foram muito especiais porque me receberam como filho. O esposo dela, o Alexandre, é piloto de avião, me colocou num programa chamado Amigo da Gol. Eu só pago taxa de embarque para viajar. Pago bem baratinho. E eu sou muito grato por isso. Não só pela passagem Amigo da Gol, mas pelo que eles representaram por mim. Eles me aceitaram mesmo como filho, entendeu? E a gente almoçava, conversava sobre Jesus e tal. E foi muito bom. Além disso, a família do irmão Eliseu. Foi um bocado de gente que esteve junto, né? Que ainda estão muito presentes. Eu sou grato por isso. Ô, Aqui em Mari, Bragança, a gente anota teve, aí assim, pra nós ser amigo desse Alexandre e arrumar umas Exato, passagens a com preço de certeza. custo aí. Alexandre, eu quero te Conversa de conhecer, tudo, Alexandre. Alexandre. Ixi, o que você quiser. O que você quiser. A Mari faz um pão de queijo, Alexandre. Deixa comigo. E a gente também tinha amigos que moravam em Bragança, cujos pais eram nossos professores. A Beatriz, amiga, Sim. um beijo. Que eu tive muitas mães aqui também. A tia Ana Helena, maravilhosa, cuidava da gente. Ficava doente, às vezes a gente ficava doente, a gente não sabia o que fazer. A gente tava aqui, né? Sim. Corria pra casa da Beatriz, tia, ajuda a gente. Então, muito. A mãe da Vivi me levava pra São Paulo a passear sempre. Quando eu ficava aqui sozinha em datas comemorativas, alguma coisa assim do tipo. Tanto que eu tinha ido pra São Paulo algumas vezes, mas eu nunca tinha visto um metrô. Eu tinha 19 anos e eu cheguei na estação do metrô e o metrô estava vindo e eu dei com a mão para o metrô parar. E ele parou. E todo mundo riu de mim e eu não entendi por quê. Eu fiquei ofendidíssima. Aí falaram, não, Mari, assim, ele vem, aí ele para, não precisa pedir pra ele para pra toda vez. E aí eu falei, meu Deus,
Olha que jeca! doido. Então eu tive experiências muito boas com as minhas mães postiças também. Tive muitas. Que legal. Muito bom. Cada- Ô, Isaac, Um beijo. e aí? Formei. E agora? Eu sei que ainda não chegou, você tá no sexto semestre, mas o que que você pensa assim, ó, formei e agora? Sua turma é de meio de ano, não? Minha turma é de meio de ano. Só sim. tem residência no fim do ano. E aí, o que que Entendi. você já pensa pra vida? Então, existe um grande dilema, né, do pessoal, ou clínica ou cirúrgica. Eu gosto da clínica e eu também gosto muito da cirúrgica, os dois. E com a primeira Isaac, cirurgia que eu entrei... Precisa escolher um lado, Isaac. Não dá pra É. ser amigo dos dois. Tô brincando. Clínica, né, Isaac? Ah, por favor. A primeira cirurgia que eu entrei foi cirurgia cardiovascular. Eu fiquei, tipo, até o 5º semestre pensando, eu quero ser cirurgião cardiovascular. Eu chegava pro Leonardo e dizia, quero ser cirurgião cardiovascular. Aí fui pra João Pessoa, acompanhei um grupo e disse, eu quero ser cirurgião cardiovascular. Só que depois eu comecei, e se eu colocar uma... Porque cirurgia cardiovascular é muito cirurgia, né? E a clínica não é tão forte assim. Aí agora, eu não morri o sonho de cirurgia cardiovascular, mas eu quero cirurgia. Aí eu quero cirurgia. Isaac. Aí, se eu não Perdemos fizer um soldado. cirurgia cardiovascular, Tem tempo ainda. eu vou fazer cirurgia geral e a subespecialidade só Deus sabe, que até agora eu não pensei não. O Igor, Oi, Deus. Urologia? o Igor tenta sempre chamar, o uro é bom, o uro tem procedimento, ele dá vários, né? Várias dicas. Várias dicas assim, mas eu quero uma área cirúrgica. Boa, isso aí. Mari, formei e agora toma seu diploma. Como que foi sentir esse carimbo é meu, a responsabilidade é minha? Bateu no peito e saiu doida no mundo ou teve medo? Tive medo, com certeza, tive medo. É uma responsabilidade muito grande. E a gente sente o peso da responsabilidade. E quando você chegar no plantão pela primeira vez e alguém perguntar assim: a senhora quer que eu faça o quê, doutora? Aí você fala: meu Deus, agora sou eu. Eu que tenho que resolver. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e você só sente o quão grande é quando você chega lá. Quando você tem essa experiência. Assim, a gente fala, explica, mas assim, é surreal. Dá muito medo, Sim. a gente fica muito nervoso. A Wendy, a gente dava plantão junto, a Brenda, o Cesarino. A gente deu muito plantão junto, o Will. E assim, teve uma vez que eu fiquei tão nervosa que eu entrei na minha sala, me tranquei e vomitei no lixo. Nossa, De nervoso. E não tinha acontecido exatamente nada. Mas assim, é porque é muita é responsabilidade. muita responsabilidade. A É. gente se sente despreparado porque a gente acha que vai ser tudo muito diferente, a gente acha que não vai dar conta. E depois você vai vendo que... Mas eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer, eu sei o que é. Eu já estudei isso. E aí você vai começando a ter um pouco mais de segurança e fica um pouco mais leve, porém nunca mais fácil. Porque quando a gente sai da faculdade, o que eu vejo você tá num hospital escola que você tem especialista de todas tudo. as áreas para discutir de tudo. Então você vai discutir um eletro, você vai discutir um eletro com um cardiologista. Você vai discutir uma asma com um pneumologista. Você Sim. vai discutir um caso, uma cólica renal com um urologista. E essa não é a prática. Essa não é a realidade. A realidade é você sozinho e você tem que ser bom o suficiente para laudar um eletro. Você tem que ser bom o suficiente para tratar uma cólica renal, para tirar um paciente de uma anafilaxia, para entubar um pós-parada, para tudo. Então, assim, é você que tá na porta e é você que tem para hoje. Por isso que tem que se preparar para isso. E a faculdade muitas vezes não te mostra o caminho, porque não é função da faculdade só preparar para a prática, ela tem que te mostrar todas as áreas médicas para você construir junto o seu raciocínio. Mas às vezes você não consegue ainda, enquanto acadêmico, ver o que é mais importante. Por isso que é muito legal acompanhar Sim. e ir para cursos, né? Com Vitor? certeza, porque assim, a gente estuda muito esses 6 anos, mas Sim. ainda assim, como a Mari falou, quando você pega o seu carimbo, Sim. aquele peso ali, então é difícil, gente. Até porque Então, quando a gente tá no hospital escola, aconteceu alguma coisa. Eu corro pro meu chefe. É lógico. Chefe, isso. Entendeu? Quando você está com a sua equipe, você, seu enfermeiro, 10 técnicos de enfermagem, e eles vão correr pra você. Doutor, é isso. O que eu faço? Doutora, a senhora quer que faça o quê? Qual a medicação nós vamos começar? Qual dose? E é você.
Você tem que passar segurança para sua equipe, porque a sua equipe tem que confiar em você para que ela se sinta segura, para que ela também faça o trabalho dela, porque trabalhar no dia a dia, na vida, é equipe. Então você tem que passar segurança para sua equipe, o que você está falando, a firmeza com que você fala, com que você solicita uma ajuda, porque assim tudo vai depender de você, senão tudo desanda. Não tem o chefe, você quer sair correndo, né? Se você não passar segurança para sua equipe e principalmente para o Pro paciente, que é a pessoa que tá doente e que Uhum. tá precisando de você nesse momento. Exato. Então, assim, você precisa ter postura, você precisa saber o que falar, como falar e saber que... E não é assim, eu sei tudo. Tá tudo bem você chegar e falar, eu não sei o que o senhor tem, eu não sei o que a senhora tem, mas... pelos seus sintomas, o nosso caminho é esse, pra gente descobrir. E às vezes eu não vou conseguir descobrir aqui no pronto-socorro, mas eu vou te tirar da urgência. E você vai pro ambulatório investigar o que você tem. Isso é importante, né? Uma coisa muito interessante também assim, me formei o que eu faço agora. Eu sou imensamente grata. Eu seria injusta se eu falasse o nome de alguma delas, as enfermeiras e as técnicas de enfermagem que eu conheci no caminho da minha vida. Porque assim, me ensinaram tanta coisa, tanta coisa. Então você tem sempre que ter humildade de chegar e falar: você pode me ensinar a fazer isso? Eu não sei. Ela vai te ensinar, porque ela também te considera um membro da equipe. Sim. E assim, eu aprendi coisas muito valiosas que eu tenho certeza que se eu não tivesse trabalhado com pessoas que tivessem tantos anos de experiência, que soubessem como as coisas funcionavam, várias vezes, eu tenho muita intimidade com várias delas, de chegar para escrever uma coisa, ela fala assim: doutora, tem certeza? Por quê? Muitas vezes. E por quê? Eles já conhecem o paciente. Eu conheço técnica de enfermagem que está se aposentando agora, trabalhou por 30 anos na mesma instituição. Sim. Ela conhecia até o cachorro do paciente que vinha junto com ele quando vinha na consulta. Então, assim, elas têm muito ao que acrescentar pra gente. E assim, o que eu vejo hoje em dia, muitas pessoas chegando de maneira com o nariz muito em pé, como eu sei de tudo. E às vezes, nós temos esse costume de, oi, você é novo, seja bem-vindo, aqui funciona assim, esse é o papel. E a gente tem esse jeito, porque foi o jeito que fizeram com a gente. Sim. A gente sempre foi muito bem recebido, não tenho o que reclamar disso. Os colegas de plantão sempre, olha, eu vou te ensinar, vem aqui, é assim que funciona o sistema. E muitas vezes eu vejo médicos novos, recém-formados chegando, e tipo assim, tá, como se... ele não precisasse de nada, porque ele sabe tudo. Então, assim, e muitas pessoas se frustram muito e acabam sendo dispensadas de serviços bons por bobeira, né? E pessoas que são boas, que teriam um futuro bom, mas assim, por conta de arrogância, ou às vezes de realmente achar que sabe tudo. Por quê? Porque vê na internet uma vida glamurosa, e onde tudo é lindo, onde a mesa do café tá posta, e assim... E às vezes acaba se desiludindo e vendo que a realidade é bem diferente. E acaba que muitas vezes você forma ali, fica 6 anos estudando medicina, mas aí você vai dar plantão, é mais do que isso. É você se portar ali na frente do paciente, se portar na frente da equipe e trazer tudo à tona aquele conteúdo que você estudou por 6 anos. Com certeza. Por isso que é difícil quando você sai da faculdade, que por mesmo que seja muito boa, às vezes você não vai ter todo aquele repertório pra tocar bem o plantão. Sabe aquele médico que chega no plantão e as pessoas falam, nossa, que bom que é você. A Mariana ouve muito isso, né? E por quê? Porque é uma pessoa que, além de trazer o conteúdo da faculdade, ela consegue ter toda essa parte de se comunicar com o paciente, se comunicar com a equipe e passar a segurança. Então é isso que você precisa. Às vezes, você fazer, como o Igor falou, fazer um curso, ter alguém ali que te oriente, para conseguir te ajudar mesmo, de fato, a você tocar o plantão de uma maneira tranquila e conseguir trabalhar. Porque às vezes tem muita gente que eu vejo que não consegue trabalhar. Forma, tá com o diploma na mão e trava. Não consegue pegar plantão. E o acadêmico de medicina, às vezes ele vai acompanhar o plantão, aí você vai acompanhar o Igor, o cirurgião. Mas eu acho que além de acompanhar o Igor, o cirurgião, você tem que fazer como a Mari. Chegar lá para a enfermeira, para a técnica, respeitosamente e diz assim, será que você pode ensinar a passar uma sonda? Porque às vezes é um ego tão grande que diz assim, não, quem passa a sonda é enfermeiro, eu nunca vou passar isso. Me ensina, por gentileza, me passar uma femoral aqui, pegar um acesso. Ah, quem faz isso é enfermeiro, eu não vou fazer isso. Mas se você trabalhar em um local que não
precise passar uma sonda, Mas, passar e um assim, acesso. É um engano tão grande. Vai falar É. e vai dizer, eu não sei quem vai fazer isso. Não, você tem que saber. O Porque quanto se a que eu enfermeira recebo não conseguir de passar a avaliação, sonda, é você que vai passar. no hospital que tem urologista de avaliação do clínico. Ah, tem uma sonda que a enfermeira não conseguiu passar. Você tentou? Não, eu não sei passar. Exato. É assim, vergonhoso. E é nossa função também, é um procedimento tentar, nosso não também. é conseguir, é tentar. Exato. Ô Mari, e aí você se formou e você foi fazer o quê? Eu me formei e aí eu fui pra casa do Igor estudar que nem uma maluca pra residência. Porque se a gente achava que a gente estudava muito na faculdade, a gente estudava que nem um maníaco pra residência. Que eu formei no meio do ano e a Mari formou no fim do ano, mas a Sim. residência é junto. Então a gente Exato. pegou o último mês, assim, e destruímos de E estudar, foi né, um Mari? caos, porque eu morava numa república com mais 2 meninas, éramos em 3. E assim, uma foi embora e a outra foi embora. E aí a minha mudança, eu não tinha casa. E a casa que eu consegui alugar, ela só ia poder entrar na outra semana. E faltava uma semana para residência. Uhum. E eu fui, guardei minhas coisas na casa. O cara falou, mas eu preciso fazer não sei o quê. Eu falei, não, posso deixar as coisas aqui? Catei uma malinha e fui pra casa do Igor. Falei, amigo, Uma eu semana. não tenho pra onde ir. Falei, vem embora, Eu não vamos tenho pra estudar. onde Pega uma ir. semana E como ele nunca me desamparou, ele falou, pois vem pra cá, fica aqui, traz suas roupas e a gente estuda até chegar o dia da prova. E assim foi. Foi. E assim foi. E passamos. E passamos. Olha que bom. E o Igor passou em cirurgia geral e eu passei em anestesia. E o que me levou à anestesia, né? No eletivo, quando a gente chega no 6º ano, tem o eletivo que você pode escolher onde você vai fazer. E eu optei, como eu acompanhava muito, estava muito junto com o pessoal da clínica sempre, eu quis fazer metade com o pessoal da clínica e metade com o pessoal da anestésio. Para poder acompanhar outras coisas, porque eu tinha pessoas maravilhosas que eu conhecia que era da anestésia, Carol Zecchini, amor da minha vida, um beijo. E eu amava muito, eu adorava acompanhar os plantões. E eu achava muito legal. E achava muito legal clínica, e eu gostava de tudo, e eu não sabia o que ia fazer. Mas eu acabei optando pelo anestésio, por conta dos procedimentos, que eu achava muito dinâmico. E foi o que a gente prestou e passamos de primeira, graças a Deus, e fomos para a E residência. no primeiro dia da residência, o primeiro plantão eu fiz na cirurgia geral e a Mari fez plantão na anestesia já no primeiro Que dia, legal. assim, de Primeiro residência, dia. numa Pra já sexta-feira. comemorar. Exatamente. Ô Mari, e na vida a gente recalcula a rota, muda Sim. planos e no fim você acabou saindo da residência Sim. de anestésio. No final do 2º ano. Ela terminou o primeiro ano da Sim, anestésio. terminei. E o que fez você mudar de ideia? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Conta Eu pro gostei, pessoal. eu amei o primeiro ano. Era muito puxado, muito. Muito. A gente trabalhava muito, mas era muito legal. Porque tudo era novo e eu sempre amei coisa nova. Então, assim, todo dia era uma coisa nova, a gente não sabia nada, a gente chega lá cru, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, pegar a rotina do dia a dia. Então, tudo é muito novo. Então, no primeiro ano, tudo era muito novo. Então, você aprendia várias coisas e foi um ano muito, muito bom mesmo, o primeiro ano. No 2º ano, era a mesma coisa que o primeiro ano. E aí começou a ficar um pouco monótono pra mim, que gosto dessa coisa de variedade, né? Tinha uma coisa que me pegava muito, que eu sou uma pessoa que odeia ficar presa por muito tempo em um lugar fechado. No começo, eu levei um pouco bem essa parte, só que depois foi começando a me deixar um pouco mais ansiosa, de ficar muito tempo, porque o que acontece? No R1 você faz mais anestesias pequenas, você anestesia cesáreas, você anestesia cirurgias que são mais rápidas, teoricamente um pouquinho mais tranquilas para o R1, né? Conforme você vai evoluindo na sua formação, você vai pegando salas maiores, você vai ficando em cirurgias maiores, neurocirurgia. E a gente começou a ficar 8 horas na mesma sala, anestesiando para uma neurocirurgia, cirurgia geral. E assim, era muito bom no começo, o paciente chegava, você conversava com ele, tinha aquela pequenina interação, né? Porque o anestesista não tem tanto contato com o paciente igual o clínico, assim, muito menos, né? E eu comecei a sentir muita falta disso, porque eu sempre gostei muito de conversar com o paciente, de entender, daquela coisa médico-paciente. Então eu comecei a sentir que estava faltando muita coisa que eu queria e não estava tendo. E comecei a ficar um pouco ansiosa, um pouco depressiva. E aí veio o Covid.
E aí veio o Covid. Fechou tudo, pandemia. Fechou tudo, pandemia, ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada, o Covid chegou, todo mundo falou, olha, uma doença respiratória grave, as pessoas estão ficando graves, as pessoas estão morrendo. E parecia uma coisa bizarra pra gente, né? No começo, falava, meu Deus, o que é isso, né? Acabei de formar, me vem uma pandemia. Vocês estavam no primeiro Na ano? minha No R2. vez, No R2. no A gente R2. tava no segundo ano. Justo na minha vez, assim. E o centro cirúrgico fechou, só entravam urgências, né? E nós cirurgias não- oncológicas, no começo, Cirurgias oncológicas, câncer continuou operando. E a gente descia para ficar no PS para poder ajudar, porque começou a chegar muito paciente grave. grave. E eu lembro que no começo era desesperador, porque a gente não sabia o que fazer, realmente, né? A gente procurava coisas. Os chefes ligavam para outros chefes de São Paulo para ver qual eram os procedimentos que eles estavam adotando. Porque começou a acabar material de sedação. Sim. Então, assim, a gente aprendeu muito sobre analgesia multimodal, sedação Sim. multimodal, que é coisa que o anestesista já faz. E o anestesista desceu pra sala de emergência Sim, pra sim. ensinar pra gente como que ia fazer. Exato. Indução, sanduíche, enfim, assim, Uhum. muita coisa a gente aprendeu com o anestesista Exato. na pandemia. E aí, como que foi, Mari, essa pandemia aí? Trabalhei bastante. Trabalhei tanto no hospital escola, né? Durante a residência. E trabalhava também no SUS. E começou a ficar desesperador. Isso gerava muita ansiedade e muita gente morrendo. E é aquela coisa, né? Desesperador. Aí um dia eu comecei com tosse. E meu nariz começou a escorrer. Aí eu falei, será? Será que eu tô com isso? Ai, meu Deus. E a gente muito que, tipo assim, dava muito medo, né? Porque a gente via todo dia o que estava acontecendo. O quanto era difícil manejar o paciente grave, o quanto não tinha vaga de UTI. E começou também a não ter vaga de enfermaria. Então a gente começou a ficar muito preocupado, né? E aí, nunca esqueço, o Francisco estava comigo no plantão. Nunca esqueço um plantão noturno. Eu e o Francisco, um beijo, Francisco, um GO maravilhoso. E na época ele ainda não tinha entrado na residência de GO. Ele trabalhava comigo lá no SUS. E ele falou assim, você tá fazendo um barulho muito estranho. Aí eu falei, como assim? Tipo, respirando uma respiração ruidosa, sabe? Ele falou, vai deitar um pouco, você não tá bem. Eu fui deitar e ele foi me acordar. Ele falou, não, levanta, você vai engasgar. Eu tô muito preocupado. E eu tava sentindo uma falta de ar, mas eu queria acreditar que aquilo não estava acontecendo. Aí ele falou assim, ó, nós vamos sair daqui amanhã, 7 horas da manhã, e eu vou te levar direto pro hospital, porque alguém precisa te avaliar, não tá legal isso. E fomos. Ele não deixou em casa, porque ele sabia que se eu fosse pra casa, eu não ia ir pro hospital. Ele não me deixou em casa nem tomar banho. E a Mari era tigraça, assim. Tigre, de, não tipo, queria ir pro eu tô hospital de bem, jeito nenhum. tô bem. E eu falo sempre, até hoje, eu só entro no hospital pra trabalhar. Todas as vezes que eu fui internada foi contra a minha vontade. Já deixo de... E realmente era Covid. Eu fiquei grave, fui pra UTI. Nossa. Fiquei 7 dias na UTI. Foram dias muito difíceis. Não fiquei entubada, graças a Deus. Mas foram dias muito difíceis. O Igor me acompanhou nesse momento, meus amigos de Bragança. Tive chefes maravilhosos que me acompanharam nesse período também. Dr. Khaled, Dr. Filipone, que cuidou de mim. Ficou ali no Fiquei HUSP mesmo. A Mari ficou, Todos os ficou residentes muito da mal, assim. Ela época. ficou pré-tubo todos Nossa, os sim. dias, assim. O pessoal da intensiva de lá, sou eternamente grata aos chefes de lá todos que ficaram muito preocupados comigo. Alguns chefes meus da anestesia também, que estavam sempre lá, sempre me apoiando. A Carol Zecchini, maravilhosa. O finado Denis, que faleceu recentemente, sim. me ajudou muito, me deu muito apoio. A Carol Denis foi também muito- maravilhosa. O Denis foi, assim, Foi. uma pessoa maravilhosa. E muitas vezes eu fiz uma narcose e A Mari- perdi a consciência. Fez uma narcose. Exato. Nossa. E a hora que eu acordei, eu olhei e vi o Filipone. Eu falei, ou eu tô no céu, ou eu tô quase lá. Aí eu só consegui falar assim, não me entuba. Não me entuba, eu acordei. Nossa. Acharam que você tinha feito um broncoespasmo. Exato, foi. Eu fiz um tórax Caramba. silencioso. Eu acordei com adrenalina, na verdade, né? Dói muito. Acredite, dói. Mas foi um tempo muito difícil, assim. Foi muito difícil. Porque a gente ficava com muito medo de perder a Mari. Foi horrível, assim. Foi, acho que, a minha pior experiência da pandemia. Com certeza, eu não tenho dúvida, assim, porque todos os dias eu falava com seus pais e eu passava notícia pra eles e a gente ficou com muito medo de Sim. perder, mas graças a Deus, Deus foi maior. Vaso sim. ruim não quebra. Vaso ruim não quebra, graças a Deus. Sim, eles me apoiaram muito. A gente teve momentos muito difíceis. Muito difíceis. E a gente fala aí sobre a empatia também, né? De
de como é importante essa rede de apoio, como a gente tem médico especial Sim, lá dentro, né, Mari? Que nem fale. Pessoas que você grata eternamente. te amo. Também te amo, meu amor. Isso. Não tem como História. não amar essa cidade, essas pessoas, né? E, mudando de assunto, quando eu saí da UTI, melhorei tudo, aí eu comecei a repensar muito sobre a residência. Por quê? Porque eu não estava contente com o que eu estava fazendo. Eu gostava muito da prática, do dia a dia, mas não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E as pessoas falavam assim, mas falta só um ano, termina, né? Mas eu falava assim, falta um ano, cara, eu quase morri em 10 dias. Agora eu vou É, ficar um ano fazendo uma coisa que eu não quero. Mas não é só um ano fazendo uma coisa que eu não quero. Eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. Então, tipo, por que eu não posso trocar? Que muita gente tem muito medo, igual. Eu ouvi muito isso, que é muito mais difícil você desistir do que você continuar mesmo sem querer. Porque desistir pra gente é uma coisa assim. Meu Deus, eu sou fraco. Eu vou desistir de uma coisa. Isso é uma fraqueza, a gente tem medo. E eu pensava, gente, e assim, a pandemia e esse meu advento da internação e do caso grave mudou totalmente a minha cabeça quanto a isso. Tipo assim, gente, eu posso desistir a hora que eu quiser, eu tenho 27 anos. Eu posso começar de novo, eu posso começar outra faculdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu tô viva, né? É. Então, assim, mudou muito, muito, muito minha cabeça em todos os sentidos. Então eu falei, não vou mais. E saí mesmo, nunca mais voltei. sim. Sou eternamente grata a algumas pessoas que me ajudaram muito. A Carol é uma delas, nunca esqueço. Ela que foi me buscar para me levar para casa do hospital quando eu tive alta. E assim, aprendi muito. Não posso falar porque assim, eu não teria tido coragem de trabalhar na emergência como eu trabalho hoje se não fosse com os ensinamentos que eu tive na anestesia. Tanto no manejo do paciente grave, quanto na intubação, no acesso central. Eu fiquei muito tempo fazendo rodízio na UTI também, então eu aprendi muito com o pessoal da UTI. Então eu saí e fui trabalhar. E como eu queria ter contato com o pessoal, eu saí e fui pro posto. Eu falei, eu quero povo, Quero gente. eu quero gente, eu quero isso. E fiquei 2 anos no posto, e mesmo assim eu nunca larguei o hospital, sempre continuava. Eu trabalhava de dia no posto, à noite eu ia pro pronto-socorro. Uhum. Então continuava assim. Aí fui recebendo novas oportunidades. Hoje, atualmente, eu trabalho, né, no pronto-socorro todos os dias, praticamente. Minha vida é praticamente só hospital, mas eu também faço atendimentos. Então, assim, eu consigo conciliar melhor hoje. Assim, nunca estive tão feliz quanto estou hoje. Porque hoje eu Legal. consigo fazer o que eu gosto, de um jeito que eu acho que é muito bom, que é muito certo. E, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu consigo colocar coisas em prática que, às vezes, antes eu não conseguia colocar no SUS. E cuidar do paciente de uma outra forma, que a gente fala muito da diferença do SUS e do particular, né, do convênio. Então, tem coisas que você tem muita vontade de fazer pelo paciente, mas você não tem recurso. É. Então, assim, hoje eu me sinto realizada por conta disso, porque eu sinto que eu consigo fazer por eles mais. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, né? Muito Como legal. você é necessário, Mari, assim, muito obrigado por compartilhar a sua história, a sua vida, porque a gente tem também essa função de mostrar que não é sobre desistir, é sobre recalcular a rota, Exato. é sobre entender o que é melhor para cada pessoa. Então, você é uma pessoa que inspira, emociona e muito obrigado por tudo aí. Ler Com aí os certeza, comentários que eu sim, vou olha, tomar minha cerveja. uma Agradeço. história incrível. Eu te Agradeço conhecia, muito. mas eu não sabia dessa história e Mari. eu tô maravilhado com você, viu? Fico feliz, Olha, fico feliz. sensacional, uma das histórias mais emocionantes que a gente teve aqui A no Mari primeiro. é Verdade. Muito legal, viu? Ô, Mari, me fala uma coisa. Pro recém-formado que tá perdido, sem saber se vai pra residência, se vai fazer pós, se vai fazer plantão, o que que você tem pra falar pra ele aí? Olha, hoje, com a minha vivência, eu teria esperado um pouco mais para ter entrado na residência, eu não teria entrado direto. Até porque eu não tinha tanta condição financeira assim para me manter sozinha. Eu deveria ter trabalhado um pouco, ficado um pouco mais tranquila financeiramente. E também, assim, um pouco mais estável para poder entrar depois na residência com uma cabeça um pouco melhor, sabendo um pouco mais do mundo. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente vive naquele microcosmos ali e não sabe muito como são as coisas lá fora, né? Então eu acho assim que se eu pudesse dar um conselho para Mariana lá de 2018, eu falaria para ela: vai trabalhar, leva a vida com mais calma.
Depois você tem muito tempo para fazer residência ainda. Depois você pensa melhor no que você quer, o que você quer fazer, tenha contato com outras pessoas, com outras coisas, com outras realidades. Eu acho que isso seria um conselho para quem tá formando agora. Vai viver. Sim. Isso aí.